Fala galera, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Seja bem-vindo à nossa aula número 16, nossa segunda aula de ótica. Aqui nós vamos estudar um dos fenômenos físicos da ótica, a reflexão e também o espelho plano, né? Que usa a reflexão. A gente vai passar por conceitos da reflexão, elementos da reflexão, as leis, espelho plano, construção de imagem, deslocamento de imagem, tamanho da imagem, campo de visão, translação do espelho, rotação do espelho e associação de espelho. Beleza? Aqui a gente vai ver toda a parte de espelho plano. Na próxima aula a gente vai ver os espelhos esféricos. E aí é muito importante aprender isso aqui agora, para na próxima aula a gente usar muitas das coisas que a gente vai aprender aqui. Beleza, galera? Então, começando aqui pelos conceitos, né? O que é basicamente a reflexão? A reflexão nada mais é do que o retorno do raio de luz ao meio em que ele se originou. Então ele vem de um meio 1, ele atinge uma superfície, né, e ele volta para este meio 1, esse meio que ele estava vindo, né, o meio de origem dele. Então isso é reflexão, certo? A refração a gente viu, né, que esse raio ele vai atingir e vai sair do meio 1, vai para entrar no meio 2. E aí é refração. A reflexão é ele retornar ao meio 1, beleza? E quais são os elementos da reflexão, né? Eu desenhei aqui, ó, para vocês verem. Isso aqui é uma superfície, isso aqui, o primeiro elemento, então, seria isso aqui, ó, o meio oval aqui, o curvado, que é uma superfície. A gente tem que esse raio, ele vai incidir uma superfície, e ao incidir essa superfície, aí sim ele vai retornar, né, para o meio que ele estava voltando, que ele estava indo. E aí sim ele vai retornar para o meio que ele originou. O próximo elemento que a gente tem aqui é esse aqui, ó, que é o raio incidente, que é o raio que está vindo atingir a superfície. Então a gente chama ele de RI, raio incidente, beleza? Aqui, ó, quando ele atinge a superfície e ele volta para o meio que estava vindo, né? Ele tem o raio refletido, é o RR, raio refletido, beleza? E aqui, ó, em verde, eu botei em verde para ficar bem destacado, porque ela é muito importante. Essa aqui em verde a gente chama de reta normal à superfície. Como assim? É a reta que faz 90 graus com a superfície. Então a gente vai usar muito essa reta, falando de refração e reflexão. É muito importante você saber, essa reta ela vai sempre fazer 90 graus com a superfície. Como assim? Aqui no caso ficou assim, ó, na vertical certinho, né? Só que se eu estivesse falando sobre essa parte aqui, ó, se um raio estivesse atingindo essa parte, a gente estaria fazendo 90 graus com essa parte aqui, entendeu? Dessa forma assim, mais ou menos. Então isso aqui é o raio, a reta normal, certo? Então muito importante porque o ângulo entre a reta normal e o raio incidente a gente chama de ângulo de incidência, que a gente chama de I, né? E o ângulo entre a reta normal e o raio refletido, né? A gente chama de ângulo de reflexão, que é o R. E aí a gente tem a primeira lei, né? A lei de reflexão, que o ângulo de incidência ele é igual ao ângulo de reflexão, que o I é igual ao R, certo? Toma cuidado na questão para não confundir com este ângulo aqui, ó, que a questão muitas vezes te dá esse ângulo, que é o ângulo que entre o raio refletido ou incidente, né, e a superfície, que seria esse ângulo aqui, ó, chama ele de alfa. Cuidado, porque esse ângulo alfa às vezes a questão te dá e você não tem que esse ângulo é o ângulo de reflexão, certo? Ele é um ângulo entre o raio e a superfície. E aí você tem, por exemplo, que o R mais o alfa é igual a 90 graus, certo? Que aqui, ó, seria isso tudo aqui, como uma reta normal, ela é perpendicular, então faz 90 graus, você vai ter que o R mais o alfa faz 90 graus. E aí a primeira lei da reflexão é essa, né? Que você tem que o ângulo de incidência ele vai ser igual ao ângulo de reflexão, entendeu? Então o I é igual a R. Então é isso, raio incidente, raio refletido, superfície que está separando, né? A reta normal, ângulo 1, o ângulo I, né? E o ângulo R, de incidência, ângulo de incidência e o ângulo de reflexão. Beleza, galera? Isso aqui é o nosso primeiro tópico, conceito, né? Falando que a reflexão ela é a luz
atingindo uma superfície e retornando ao meio que estava vindo, né? Os elementos são esses, elementos que eu mostrei para vocês, raio incidente, raio refletido, reta normal, ângulo de incidência, ângulo de reflexão. O ângulo alfa aqui seria o ângulo entre o raio refletido e a superfície. Aqui também seria o ângulo alfa. Se o I e o R são iguais, então aqui também é um ângulo, mesmo ângulo aqui. Então você tem o ângulo alfa também é o ângulo entre o raio incidente e a superfície também aqui, né? E aí a gente entra no espelho plano. O que seria o espelho plano? O espelho plano, eu vou apagar aqui, ó. O espelho plano, ele é uma superfície altamente polida, né, e altamente reflexiva que você faz na horizontal. Isso aqui seria o espelho plano, a gente simboliza pela letra E, né? Isso aqui é um espelho plano. Como assim? De forma que o raio de luz vai vir, vou botar em verde esse raio de luz agora, não, vou botar em preto mesmo. O raio de luz vai vir, vai atingir essa superfície, né, que é a superfície do espelho, e vai ser refletido, certo? E aí você faz o mesmo esquema, você pode fazer também o mesmo esquema. Ó. Você tem aqui, ó, a reta normal, você vai ter a reta normal também do espelho. Vai ser uma reta vertical, nesse caso é totalmente vertical, porque o espelho é na horizontal, certo? Você tem a reta normal, você tem aqui o raio incidente, você tem aqui o ângulo incidente e o ângulo de reflexão. Você tem um ângulo aqui, ó, um ângulo alfa, entre o raio refletido e o raio incidente também, né? Você tem um ângulo alfa, aqui raio de incidência e raio refletido. E aí, o que acontece? Você tem aqui, ó, que um espelho plano, ele tem, se você pegar um feixe de luz, né? Se você pegar outros raios de luzes, você vai ter mais ou menos esse aqui, ó. O raio atingindo e sendo refletido. Então você tem, vendo assim, ó, que no espelho plano, a predominância de uma reflexão regular, né? Lembra que a gente aprendeu? Regular e difusa. A regular, ela faz certinho, você tem o raio chegando e certinho o raio saindo, né? Ele chega paralelo aqui e sai paralelo. A difusa já sai um pouco mais confuso, né? Seria um para cá, outro para cá. Por quê? A difusa, galera, olha o bizu aqui. A difusa acontece que é muito difícil você encontrar, né, uma superfície totalmente horizontal, totalmente plana. E acontece que às vezes a superfície ela vem... Aqui vai ser um exemplo bem... Eu vou fazer esdrúxulo aqui, né, bem aumentado, para poder entender o que acontece. Acontece que a superfície às vezes, ó, ela não é totalmente plana. Deixa eu botar só a reta para poder fazer aqui. Ela é assim, ó. Ela vem, ó, isso aqui seria se ela fosse totalmente plana, né? Dessa forma aqui. Só que aí ela não é totalmente plana. Ela é mais ou menos assim. Lembrando bem nossa aula da nossa aula passada sobre atrito, né? Aí o que acontece? Acontece que o raio de luz ele vai incidir essa parte aqui, ó, vamos supor, ele vai incidir essa parte aqui. E essa parte aqui, ó, ela não é totalmente retinha. Ela tem o quê? Tem umas imperfeições. E aí você vai fazer a reta normal dessa área aqui, que seria uma coisa mais ou menos assim, ó. A reta normal, se você pegar essa... E aí você tem que esse raio aqui vai ser refletido. Certo? Eita! Só que aí se você pegar o outro raio de luz,
e você botar ele, por exemplo, aqui, deixa eu pegar aqui, botar, por exemplo, ele aqui, ó. Você tem que, essa imperfeição, a reta normal não vai ficar totalmente vertical. E aí ele vai ser refletido, mas vai ser refletido de uma outra forma, mais ou menos assim, sabe? Por isso que ele faz fica uma reflexão difusa, né? Porque o raio ele não vai chegar certinho aqui, bater e ir, entendeu? Então, a predominância no espelho plano é da reflexão regular, beleza? Os raios vão chegar assim, bonitinho, e vão sair bonitinho com ângulos iguais. Fechou? Agora, vamos aprender a construção gráfica de imagens. Como assim? Quando você tem um espelho plano, né, ou qualquer outra superfície, mas aqui a gente está falando do espelho plano, a luz ela vai sair, né, do objeto, vai atingir a superfície e vai retornar ao meio em que se originou. E ao retornar, ela vai atingir a visão de alguém, né, pode atingir a nossa visão, levando aqui os efeitos, fazendo com que a gente tenha efeitos ali para divisão, né? Vai atingir nosso olho. E aí, se você tem um objeto, então se eu tenho um espelho aqui, ó, deixa eu ver se o azul está funcionando ainda. Se eu tenho um espelho aqui, se eu tenho esse espelho e eu tenho um objeto aqui, por exemplo, um ponto P, eu vou ter que esse objeto ele vai mandar, né, uma luz nesse espelho, um raio de luz nesse espelho, Esse raio vai se refletir e vai atingir o olho de alguém, proporcionando efeitos visuais, certo? E aí, como é que você faz para poder saber onde vai ser a imagem desse ponto P, né? Como o espelho é plano, ele tem uma simetria. Como assim? O objeto e a imagem vão ter uma simetria, eles vão estar sobre a mesma reta, na mesma distância. Como assim? É só você pegar aqui, por exemplo, ó, e você vai traçar aqui, por exemplo, fazer um pontilhado aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então você vai ter que o ponto P, linha, né, que é a imagem de P, estaria aqui, mais ou menos, ó. Então ele tem uma proporção. Você pega a reta normal aqui, ó, reta normal ao espelho, que passa pelo ponto P e faz a imagem aqui atrás do espelho, né? Esse espelho é um aqui. Não, vou botar só E. O espelho é aqui. E aí você vai ter essa forma. Tem um outro jeito também, que vai ter na apostila até também falando, né? Que você faz dois raios de luz saindo aqui do ponto P. E aí você faz o prolongamento desses raios de luz, certo? E aí nesse prolongamento desses raios, você vai ter o ponto P também. Mas esse aqui também é o mesmo esquema. E se o ponto P, se o ponto tiver, por exemplo, aqui atrás, assim, ó, vou deixar o ponto A. Como é que funciona para poder fazer a imagem do ponto A no espelho E? Vou fazer em verde aqui para poder diferenciar. Ponto A aqui, ó. Como é que eu faço para o ponto A a imagem do ponto E? O mesmo esquema, galera. Por exemplo, você tem que o espelho, ele está nessa horizontal. Então você prolonga o espelho, a primeira coisa é prolongar o espelho aqui, ó, como se você tivesse um espelho maior. Prolonga o espelho, pega a reta normal, pega aqui, ó, a reta normal, aí faz, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Estaria algo em torno de mais ou menos isso aqui. Minha reta não é metrificada, né? Então é só um pedaço horizontal aqui mesmo de então fica difícil de saber. Mas aqui, ó, é mais ou menos assim. Então você pega, projeta o espelho e faz o ponto A, linha aqui embaixo, a mesma distância, sempre a mesma distância, certo? E aí você tem essa imagem sendo formada ali no espelho. Beleza? Então, isso aqui é chamado de simetria, né? Simetria entre objeto e imagem. Beleza, galera? E aí a gente tem também, por exemplo, quando a gente está falando de formação de imagem, nós temos aqui, a gente está falando aqui de um ponto, né? Nós temos também tipo de
um tipo de objeto que são os objetos e imagens não são superponíveis. Como assim? São objetos extensos, né? Que você, ao colocar ali no espelho, esse objeto ele vai formar uma imagem ao contrário do objeto, certo? Como assim? Por exemplo, se a gente pega aqui a letra F, vou botar aqui ó, vou botar bem grande aqui, ó, letra F, certo? O que vai acontecer? Se você projetar a imagem dessa letra F nesse espelho aqui, você vai fazer o quê? Você vai ter que cada ponto da letra F, vou pintar aqui de preto, ó, cada ponto, os pontos principais, ó, esse aqui, esse aqui, esse aqui e esse aqui, certo? Esses 5 pontos, eles vão estar o quê? A mesma distância, a imagem deles vão estar à mesma distância deles. Então, por exemplo, se eu pego aqui, ó, esse ponto aqui, esses 2 pontos aqui, ó, eu tenho que esse ponto aqui embaixo vai estar uma distância, vamos ver, 1, 2, 3, 4. Então, 1, 2, 3, 4. Então, você tem que ele estar aqui, mais ou menos. O ponto de baixo, certo? Vou botar em preto aqui. Certo? Agora, o ponto de cima, aqui, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, você teria esse ponto aqui ó, de cima, aqui. Então, aqui, ó, você tem essa reta aqui assim, né? Beleza. E esse ponto aqui, você vai ter também, vai fazer a mesma coisa. Você vai pegar aqui, ó, vai fazer a distância dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. E vai botar o ponto aqui. Então, esse ponto de baixo ficaria aqui embaixo. Então, você tem isso aqui. E o ponto mais longe, o ponto maior aqui, né? Esse maiorzão aqui vai ser como? Você vai ter também o mesmo esquema. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você teria ele mais ou menos aqui. E aí você faz aqui, liga. O que aconteceu? Você tem que a imagem que foi formada, ela está ao contrário, né? De cabeça para baixo aqui nesse caso. Ela está ao contrário da imagem do objeto. Então, por exemplo, o F aqui, ó, ele está de cabeça para baixo. Por isso que na ambulância, quando você olha de frente, na imagem ali no capô da ambulância tem ali escrito ambulância, né? Só que está escrito de um jeito diferente. Por quê? Porque está escrito daquele jeito de forma que quando a ambulância estiver vindo e você estiver no carro e você olhar pelo retrovisor, você vai ver aquele ambulância e vai ver o ambulância certinho escrito ambulância. Mas para quem olha de frente sem o espelho, parece que está um jeito diferente, ali não dá para ler direito, né? Mas é por causa disso. E aí como é que fica? A imagem ela vai ficar ao contrário. Então se você tem, por exemplo, uma letra E, vou fazer menorzinho aqui só para exemplificar. Se você tem um espelho aqui, por exemplo, certo? Um espelho e tem uma letra E aqui, por exemplo. Você vai ter que essa imagem dessa letra E vai ser o quê? Uma coisa mais ou menos assim. Certo? Então vai ficar ao contrário aqui. Isso aqui ela gosta de cobrar, ela gosta de botar uma letra, uma palavra aqui em frente ao espelho e ver como é que ela vai ficar e você responder como que vai ser a imagem dela. Beleza? E aí existem também ainda objetos monocromáticos. Como assim? São aqueles objetos em que existe um eixo de simetria. Se você traçar uma reta no meio dele, eles vão estar iguais, tanto de um lado quanto do outro. O A, por exemplo. Se você pegar o A aqui, ó, fazer o A aqui. Se você traçar um eixo aqui no meio do A, você tem que o A daqui para cá é igual ao daqui para cá. Então, nesse caso, no caso desses objetos assim, monocromáticos, o A, você tem que o O também, por exemplo, né? Se você pegar o O, se você traçar um eixo aqui de simetria, você vai ter que o O é igual para os dois lados. Então, nesse caso aqui, você tem que os objetos, ao serem refletidos aqui no espelho, né? As imagens vão ser iguais, entendeu? Seria o mesmo caso aqui, só que como eles são iguais, ele tem essa simetria, então a imagem vai ser igual. Beleza, galera? Então, isso aqui, ó, vimos os conceitos, o espelho plano, a construção da imagem. E agora eu vou apagar isso aqui, né? Isso que eu fiz, e a gente vai falar sobre
o deslocamento da imagem. Como assim, né? Você pegar, estar em frente parado ao espelho e você se mover, né? A imagem vai se mover também. E aí como é que vai funcionar essa movimentação? Vou apagar aqui e a gente vai ver já já, beleza? Pronto, ó, apagado. Agora a gente vai fazer aqui uma reta também horizontal, né? A nossa superfície horizontal, mas aqui não é o espelho, é só um chão, por exemplo. Temos nossa reta horizontal. E aí a gente vai ter nosso espelho também, aqui parado no meio. Nosso espelho certo? E aqui também teremos aqui um objeto. Vamos botar uma pessoa aqui parada, certo? E então aqui vai originar uma imagem. Beleza? O que vai acontecer? O que é deslocamento da imagem? É essa pessoa, por exemplo, que está a uma distância aqui D. A imagem vai estar a uma distância D também, né? A distância entre objeto e imagem, quando a gente está falando de espelho plano, a distância entre objeto e imagem, e objeto e espelho, e imagem e espelho é sempre igual, certo? Então você tem que aqui a distância D, da imagem também é D. Você vai ter que essa pessoa ela vai se aproximar aqui com uma velocidade V. Daqui para cá, vai se deslocar, né? Vai sair daqui e vai se deslocar. O que vai acontecer? Ela vai chegar aqui, ó, e vai acontecer isso. Você vai ter ainda, né, aqui o horizontal, o espelho não saiu do lugar, então o espelho ele vai estar aqui sobre o mesmo ponto, no ponto vertical, certo? Só que a pessoa agora, ela não está mais aqui, ela está aqui agora, assim. Uma distância agora x aqui. Ela deslocou x, na verdade, né? Ela estava ali, deslocou x e aqui a imagem vai ter deslocado quanto? Bom, a gente vai ter que, nesse caso aqui, ó, onde você movimenta apenas objetos, está movimentando o objeto, você vai ter que a velocidade do objeto vai ser deslocado, vou botar em preto para ficar meio destacado. A velocidade do objeto vai ser igual à velocidade da imagem, certo? Então, se o objeto se aproxima do espelho a uma distância de 20 metros por segundo, a imagem vai se aproximar do espelho a uma distância de 20 metros por segundo. Se um objeto se afasta do espelho com a distância de 30 metros por segundo, então a imagem vai se afastar do espelho com 30 metros por segundo, beleza? E o deslocamento também vai ser igual. Então, aqui no caso ele deslocou x. Então, eu vou botar aqui, ó, x vai ser igual a y, que seria o deslocamento da imagem também. Então, eu vou botar aqui, ó, a imagem deslocou y, né? Você vai ter que x é igual a y, ou seja, o deslocamento da pessoa, do objeto, vai ser igual ao deslocamento da imagem. Nesse caso aqui, em que a gente tem o espelho, beleza? Parado e a pessoa, o objeto se movendo. A gente vai ver aqui na translação do espelho, o espelho se movendo e como vai funcionar. Fechou, galera? Então vimos aqui o deslocamento da imagem. Isso aqui é importante, às vezes cai questão disso aí também. O tamanho da imagem agora. Vai ser o tamanho da imagem que o espelho ele reflete. A gente vai ter que a imagem no espelho plano sempre vai ser de mesmo tamanho do objeto. Então a gente tem, se o objeto tem 1 metro, a imagem vai ter 1 metro. Se o objeto tem 30 centímetros, a imagem vai ter 30 centímetros. Então sempre vai estar a mesma distância e vai ter o mesmo tamanho, entendeu? Isso é importante para caramba para ser falado. Por quê? Porque quando a gente está espelho esférico, a gente vai ter que a imagem e o objeto vão ter de tamanhos diferentes, né? Pode ser que tenha igual, mas pode ter também tamanhos diferentes. Então, tem que saber que no espelho plano, se ele falar espelho plano, a imagem vai ter o mesmo tamanho que o objeto, beleza? Se atentem nisso. Agora, vamos para o campo de visão. Como assim? Vou apagar aqui, ó. Vou apagar essa parte aqui e fazer um espelho aqui e 2 pontos, por exemplo. Fazer um espelho aqui. Isso aqui é um espelho. Espero que vocês... Eu vou fazer em preto, galera, porque tá em verde, melhor em verde.
Eu vou fazer os pontos, fazer 2 espelhos, na verdade. Fazer 2 espelhos. Um aqui é 1. E aqui é 2. E agora eu vou ter 2 pontos. Vamos supor que eu tenho um ponto aqui, um ponto P aqui. E aqui eu vou ter um ponto A. Certo? Aí a gente vai estudar agora o campo de visão. Como assim? O ponto em que você consegue ver esse ponto P aqui. Como assim? Se você estiver num ponto, por exemplo, se você estiver aqui, você tem esse espelho E1 aqui. Se você estiver aqui, você consegue ver o ponto P? Não sei. Como é que a gente vai descobrir? Fazendo o ponto de visão, campo de visão. Como? Tem 2 jeitos de fazer, mas eu prefiro dessa forma aqui. Ó. Na apostila tem os 2, mas eu prefiro dessa forma. Como é que é? Você projeta a imagem do ponto P aqui no espelho, certo? Então, se o ponto P está aqui, ó, a gente vai projetar ele no espelho, a imagem dele. Como é que é? Aqui, ó, que nem a gente aprendeu. Mesma, na reta normal, né? Mesma distância. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vai ter que o ponto P', que é a imagem de P, vai estar aqui. Do ponto P', você vai chegar e vai pegar os raios que saem do ponto P' e passam tangenciando o espelho. Dessa forma aqui, ó. Ponto P aqui, ó. Você pega o raio que tangencia as extremidades do espelho. Esses raios aqui. E aí, ó, toda essa área aqui que esses raios cobrir, a gente chama de campo de visão. Então, se eu, por exemplo, estiver aqui, ó, nesse ponto aqui, então eu vou botar aqui uns pontos aleatórios. Se eu estiver no ponto A aqui, ó, ponto B, eu não consigo ver a imagem desse ponto P, certo? Se eu estiver no ponto C aqui, ó, o campo ele cobre o ponto C, então eu consigo ver a imagem do ponto P, beleza? E como acontece se eu tiver... Aqui é fácil, né? Você pega aqui, pá, bota aqui. E como que é o caso no ponto A, por exemplo, que está aqui, ó, essa distância aqui, tá essa distância do ponto E aqui, do espelho E, né? A gente vai fazer o mesmo esquema, galera. Vai construir a imagem. Lembra quando você aprendeu a construir imagem? Aqui, ó. Eu falei para você, ó. Você projeta o espelho, continua o espelho, né? Aumenta ele aqui, ó. Faz o pontinho aqui, o tracejado aqui do espelho. E aí você faz a normal do ponto A ao espelho. Então você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai ter o ponto A' aqui. E aí você vai agora fazer o mesmo esquema, que é pegar os raios de luz da imagem do A, né, o A', que tangenciam as extremidades do espelho. Então você vai ter aqui, ó, você vai pegar essa aqui, vai fazer isso aqui. Tem aqui, ó. Você vai ter aqui o campo de visão, certo? Se você aumentar aqui, ele vai aumentando, né? O campo de visão vai aumentando. Certo? E aí você tem, por exemplo, que o ponto B aqui, ó, ele não veria a imagem do A. Por quê? Ó, se a gente continuar fazendo o raio de luz aqui, a gente teria isso aqui, né? Então, o ponto B não pegaria. O ponto C aqui, continuando, pegaria a imagem do A. Aqui ele conseguiria ver. O ponto D aqui, ó, não conseguiria ver. Entendeu? E assim você faz o campo de visão, né? Aqui você tem um campo de visão do ponto A, aqui você tem um campo de visão do ponto P. Então, se você tiver um observador aqui, olhando, ele vai conseguir ver a imagem do ponto A aqui. Entendeu? Espero que tenha conseguido compreender. É só fazer. Faz a imagem, faz os raios saindo da imagem que passa tangenciando a extremidade do espelho. Beleza, galera? E aí agora a gente entra na translação do espelho. Como assim? É a gente movimentar o espelho ao invés de movimentar a imagem. Tem campo de visão,
Tamanho da imagem, vimos. Então vamos movimentar o espelho agora. Como? Vou apagar aqui rapidamente. Se você tem um espelho aqui, numa horizontal, certo? Tem uma horizontal e tem um espelho aqui. E aqui você tem um objeto. Tem uma criança aqui. Então você tem que a imagem vai estar a uma distância D, certo? E aí o que vai acontecer? Você vai pegar agora e vai movimentar esse espelho. Vamos botar que ele movimentou para frente aqui, né? Então você vai ter a mesma reta. Você vai ter o objeto aqui parado ainda, porque o objeto não se movimentou, mas agora você movimentou o espelho. Então, aqui tem o espelho, ó. Então você tem que antes a distância era D e você movimentou esse espelho uma distância de X. Então esse espelho ele andou. Se você pegar aqui, ó, a vertical ele estava aqui, foi para cá ele andou X. A imagem ela vai caminhar também, certo? Antes ela estava uma distância, agora vai estar também a mesma distância. Não quer dizer que a imagem está a uma distância X, não. Estou falando que aqui quer dizer que o espelho andou X. Aí, como que a gente descobre o quanto que a imagem andou? Certo? A gente vai ter que a distância da imagem, eu vou chamar de DI, não, vou chamar de DI, que é a distância da imagem, que ele andou, certo? A imagem vai ter andado uma distância igual a 2x. Ou seja, se o espelho se movimentou por 20 centímetros, a imagem vai sair daqui e vai se movimentar por 40 centímetros. Entendeu? Se o espelho se movimentou com 10 centímetros, a imagem vai se movimentar com 20 centímetros. E o que isso quer dizer? Quer dizer também que a velocidade da imagem vai ser igual a 2 vezes a velocidade do espelho. Beleza? Então isso aqui, ó, é importante saber. Isso é a translação do espelho, ou seja, movimentar o espelho. Então se você movimenta o objeto, a imagem ela caminha igual, né? E com a mesma velocidade. Já se você movimenta o espelho, a imagem ela caminha o dobro e com o dobro de velocidade. Entendeu? Então é importante se ligar nisso aí. Se está movimentando o espelho ou o objeto. E aí a gente entra na rotação do espelho. Pô, rotação do espelho, como assim? Também é tranquilo entender. Vou apagar aqui e vou fazer a situação. Galera, olha só. Se você tem aqui, por exemplo, um espelho, né? Ele está na horizontal. Você vai ter o quê? Que o raio ele vai vir aqui, um raio de luz, vai refletir aqui, certo? Esse é o raio incidente, raio refletido. Beleza? E aí agora você pegou esse espelho e você movimentou ele. Ele antes estava na vertical, certo? O espelho é 1. E você movimentou ele, rotacionou ele em torno desse eixo aqui. Então você fez isso aqui, ó. Que está o E1 ainda. O que acontece aqui? Antes o raio incidente, ele vinha aqui, atingia o espelho aqui e voltava, né, aqui dessa forma. Mas você movimentou esse espelho, rotacionou ele com ângulo alfa. O que vai acontecer então? Agora o raio incidente, ele vai seguir reto aqui, vai atingir o espelho aqui nesse ponto e vai ter que você vai ter o raio refletido aqui dessa forma, mais ou menos, certo? E aí o que vai acontecer? Antes o raio ele vinha nessa direção, aqui. Então se você prolongar aqui o raio, você vai ter que ele fazia esse caminho aqui. Agora o raio ele não está indo mais nessa direção, ele está indo agora mais ou menos nessa direção aqui. Então você vê, ó, se eu pegar esse ponto de encontro entre os dois raios aqui, ó, vou chamar esse ponto de P, você vê que antes o raio ele tinha essa reta e agora ele tem essa reta. O que aconteceu? Ele sofreu uma deflexão aqui, né? um desvio aqui, ó, de ângulo, vou chamar desse ângulo de beta, de um ângulo beta, certo? Antes ele fazia isso aqui, agora ele está fazendo isso aqui. E como que a gente calcula esse ângulo beta? A gente tem que o ângulo beta
fazendo ali a parte de triângulo, traçando a normal, tudo mais, um mais o outro é 90, um mais o outro é 180, tudo mais, você vai chegar aqui, o beta vai ser igual a 2 vezes o alfa. Então, se você movimenta aqui esse espelho, rotaciona ele 30 graus, o raio aqui, ele vai ter uma deflexão ali, né, de 60 graus, entendeu? Se você rotaciona 20 graus, vai ser uma deflexão aqui de 40 graus. Beleza? Então, o espelho, o raio, ele vai ter um deslocamento ali, né? Uma rotação do dobro do que o espelho rotacionou. Então, se a questão fala que o raio sofreu um desvio de 40, você tem que o espelho sofreu um desvio de 20. Beleza, galera? Então, eu espero que tenha ficado bem entendido aqui essa parte da rotação do espelho, né? E aí a gente entra na nossa última parte, que eu vou até deixar aqui embaixo, para ficar fixa bem, se olhar bem para isso aqui, para entender. Que é o quê? Associação de espelho, né? Como é que forma a imagem, né? Com associação de espelho. Se vamos supor que você tem um espelho aqui e associado a ele você tem outro espelho aqui. Então você tem um ponto aqui, ó, de encontro entre os dois, você tem o espelho 1 e o espelho 2. E aí aqui você vai ter um ponto P. Certo? O que vai acontecer? A gente vai ter que o ponto P, ele vai ter várias imagens, vai ter múltiplas imagens aqui, porque você vai ter uma imagem aqui com o espelho 1, essa imagem do espelho 2, a imagem do espelho 2 vai atingir o espelho 1, a imagem do espelho 1, que faz no espelho 1, vai atingir o espelho 2 também, e vai ter várias imagens. Como que a gente calcula o número de imagens? A gente tem que o espelho 1 e o espelho 2, eles têm um ângulo alfa, certo? Entre eles. A gente vai ter aqui o número de imagens, vou botar aqui, ó, usar o verde agora, a gente vai ter que o número de imagens, n, vai ser igual a 360 sobre alfa menos 1. Então, a gente vai ter que o número de imagens é o ângulo, né, 360, sobre o ângulo alfa. Então, você tem 360 sobre 60 graus, 360 sobre 90 graus, 360 sobre 30 graus, enfim. Você vai ter essa divisão aqui, menos 1. Beleza? Só que tem uma coisa. Se você tiver que essa divisão aqui dê par, dê um número par, por exemplo, se você pegar 360 sobre 60 graus, dá 6. 360 sobre 120, não, 360 sobre 4 vai dar 90, certo? Então, você tem, se tiver igual, você vai ter, se tiver par, se for par, você vai ter que essa relação aqui, ela é válida para qualquer ponto em que o ponto P estiver aqui dentro. Tanto aqui, quanto aqui, quanto aqui, quanto aqui, quanto aqui. Agora, se der ímpar, por exemplo, 360 sobre 120, vai dar um número ímpar, dá 3. Se você tiver que dê um número ímpar, que nem o 3, né, você vai ter que essa relação só é válida se o ponto estiver no plano bissetor. Como assim um plano bissetor? Nesse plano aqui, ó. Mais ou menos isso, né? Nessa parte que eu dividi bem ao meio aqui. Aí você vai ter essa relação. Se for ímpar, tem que estar no plano bissetor. Se for par, pode estar em qualquer plano. Eu nunca vi cobrando, dando ímpar. A maioria das vezes sempre dá par. Mas é importante você saber isso, né? Ter esse entendimento. A maioria das vezes vai dar par, só que se der ímpar, saiba que tem que estar no plano bissetor. Pode ser até questão teórica isso aqui, né? Beleza, galera? Então isso aqui, ó, é nossa aula número 16, aula de espelhos. Tudo que a gente viu aqui, conceito, né? O que é a luz o que é a reflexão, a luz retornar ao atingir uma superfície e retornar ao meio de origem. Os elementos, né? Raio incidente, raio refletido, ângulo de incidência, ângulo de reflexão, a normal, a superfície ali. A lei, né? Que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, certo? Espelho plano, que é um espelho plano, né? É uma superfície bem polida, que vai fazer também com que o raio retorne ao meio de origem. Construção gráfica, que a imagem vai ter a mesma distância a imagem vai ter a mesma distância na normal ali ao espelho, e aí você vai fazer essa normal, vai pegar a distância certinha e vai fazer a imagem ali. Caso seja um objeto extenso, né, vai ter uma imagem às vezes uma imagem ao contrário, caso não seja uma imagem monocromática, né, que é aquela que você faz um eixo, ela é igual
dos dois lados ali, metade igual, a outra metade igual também. Deslocamento da imagem, quando a gente movimenta apenas o objeto, e aí a imagem vai se movimentar também com a mesma velocidade e a mesma distância de deslocamento do objeto. O tamanho da imagem, a gente falou que o tamanho vai ser igual, certo? No espelho plano você vai ter que o tamanho é igual sempre, e a imagem também vai ser sempre direita, né? A gente vai estudar depois na próxima aula nos espelhos esféricos, a parte de imagem direita, imagem invertida, imagem maior, menor e virtual. A gente tem que no espelho plano a imagem é virtual, certo? Virtual, ela é direita e é igual. Beleza? Se fosse classificar assim. Campo de visão, né? Você faz ali a projeção, você faz a imagem do objeto e traça os raios que tangenciam as extremidades do espelho. Beleza? Translação do espelho, né? Quando você movimenta o espelho e a imagem vai se movimentar em 2 vezes do espelho, ou também vai se movimentar com a distância, né? A distância vai ser o dobro do que o espelho se movimentou também. Rotação do espelho, que está aqui já até na tela aqui, ó, que se você rotacionar o espelho por um ângulo alfa, você vai ter que aí o raio refletido antes de uma reta, ele vai também sofrer uma deflexão aqui de um ângulo beta, que é 2 vezes o alfa. E a associação de espelhos, que também está aqui, que é o número de imagens que o ponto P vai ter dentro dessa associação, né, entre esses espelhos, vai ser N, que é igual a 360 sobre alfa menos 1. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado da aula, que tenham conseguido fixar isso aqui bem na mente de vocês. Dê uma olhada na apostila, depois parta para os exercícios para fixar bem. Aqui é muito teoria, né? Mas agora eu faço os exercícios aí. Espero que gostem. Muito obrigado por estar acompanhando o curso. Espero que vocês estejam curtindo o curso. Obrigado. Fique com Deus e um excelente estudo. Qualquer coisa, vai no Telegram e me pergunta, beleza? Fique com Deus e tchau, tchau.